Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma Universidade Wetzlar. Meu nome é Caio Nogueira, eu sou coordenador da área de qualidade e hoje, no nosso bate-papo, a gente vai receber o Gabriel Pacheco, coordenador da área de migração. Tudo jóia, Gabriel? Tudo bem, Caio, com você? Tudo jóia também. Bora lá então para mais um bate-papo. Gá, muito bom dia. Vamos para mais um bate-papo, mais uma Universidade Wetzlar. E como é de costume, eu costumo começar conversando primeiro para a gente conhecer o pré-Wetzlar, para a gente conhecer, antes de chegar até a Wetzlar, como que é a carreira dessa nossa liderança e qual que foi aquele primeiro contato da Wetzlar. Então, se você puder, por gentileza, fazer essa viagem no túnel do tempo aí com a gente. Certo, vamos lá. Bom, confesso que eu trouxe uma folhinha aqui, Caio, porque sou péssimo em lembrar data. Tranquilo, tranquilo. Consegui, acho que para mim é mais fácil falar das migrações do que do meu histórico. Bom, eu comecei minha primeira experiência profissional foi em 2008, Tá, trabalhando na SBC. Lá é uma certificadora, eles trabalham com a certificação Sysbov. Então, só para assim, você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? tá. Toda carne que vai para a Europa, que é exportada para a Europa, precisa de uma certificação. Então, aí sim entra o papel da certificadora, rastreando toda essa vida do boi. Tá? Legal. Desde o momento que ele nasce até o momento do seu abate, é totalmente rastreado. Aí, nesse primeiro momento, na SBC, eu trabalhava na parte mais de arquivo e documentação. Beleza? Aí lá eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Aí, nesse meio tempo, eu fui para Campo Grande, voltei para Botucatu, para quem não sabe, eu sou de Botucatu. E aí eu comecei um curso de mecatrônica, de Beleza. técnica em mecatrônica. E lá eu descobri que, assim, eu já sempre quis fazer elétrica, mas lá eu descobri que realmente era isso que eu queria e que mecânica não era meu dom. Realmente para mim era péssimo, mas elétrica eu percebia que eu já era o que eu gostava. Eu já estava mais apto ali. Boa, boa. Aí ali eu fiz 2 anos de mecatrônica. Para mim acho que foi um momento muito bom. A parte mais de prática da elétrica ali eu aprendi muita coisa. Até confesso que até mais mesmo até do que na faculdade, que é muito mais teórico. Aí ali depois disso terminei em 2012 o curso, tive esse período de vestibular, cursinho. Em 2015 comecei a faculdade de engenharia elétrica. Tá. Comecei aqui na Unip e ao mesmo tempo voltei para a SBC. Eu tive ali no começo, em 2008, um período de 1 ano e meio, 2 anos. Aí Uhum. comecei a faculdade e retornei lá com eles. Aí lá eu fiquei até 2018, mais ou menos meu quarto ano da faculdade. Aí ali eu já estava procurando, já estava atrás de fazer estágio na minha área. Uhum. E aí que eu vim aqui para a Wits, né? Legal. Aí vim aqui em outubro de 2018, mais ou menos, fiz minha entrevista com o Sandrinho na época. Eu lembro até hoje minha entrevista com ele. E comecei na Wits realmente em 5 de novembro de 2018. Olha aí. Aí eu vim na função de estagiário. E ali eu comecei já pegando um pouco da parte de denúncia. Aí depois eu pulei para a parte de adequação. Depois da parte do CCE. E no final das contas eu estava meio que fazendo de tudo na área. Tá. Então você já chegou na migração já. Isso, vim direto para migração. Legal. Tive um dia de experiência ali com você, né? Fazendo uma SAS ou outra. Mas meu foco sempre foi migração. Legal. Legal. Aí a partir de maio de 2019, foi onde realmente eu comecei na coordenação da equipe. Maio 19. Exato. Aí ali naquele momento, a equipe eram de 4 pessoas, contando comigo. E nesse decorrer já estou para fazer aqui 6 anos na Witzler. Hoje, como você falou, eu comecei em 2019 com a migração. Nesse meio tempo, mais ou menos ano passado, eu assumi de vez a equipe de projetos. Tá. Sempre foi uma equipe muito próxima da migração, a gente sempre trabalhou muito perto. Nesse meio tempo também teve a questão da qualidade, que eu tive a honra de passar para você. Teve sua época também. Exato. E hoje a equipe, contando migração e projetos, a gente já está com 10 pessoas e Tá. mais 2 para chegarem agora em agosto. Que legal. Que legal. O time está crescendo. Imagino que a demanda também está crescendo, porque a gente está passando dessa
dessa fase atacadista para varejista, então esse ano já está essa loucura de volume de denúncias, de migrações como um todo. E aí eu queria ouvir de você, que é ali o capitão ali da área, ouvir um pouquinho mais sobre esse contexto. Vamos imaginar que alguém nunca ouviu falar o que que é migração, qual que é o momento em que ela entra ali para o nosso cliente. Então, se você puder só dar uma breve recapitulada, qual que é a principal atividade ali do seu time e como que está sendo essa passagem, essa virada de chave entre a versão atacadista da migração e a versão varejista ali. Certo. Bom, a função da migração é trazer o nosso cliente do mercado regulado, do cativo, para o mercado livre. Beleza. É, de fato, migrar de um ambiente para o outro. E nossas tratativas começam normalmente com o fechamento do contrato pelo comercial. Tá. Então, o comercial fecha o contrato, vem para nós. E a gente começa realmente todas as nossas tratativas. Uhum. Aí você me perguntou da questão de como funciona essa mudança do atacado para o varejo. Bom, no atacado é um pouco mais complicado, porque a gente tem a questão do que o cliente precisa fazer uma adesão à CCE, aí já entra uma taxa de hoje em torno de R$ 9.000, Tá. já é um valor um pouco alto para pequenos consumidores, né? Uhum. A gente também tem a questão da abertura de uma conta custódia no Bradesco. Então, assim, essas etapas junto à CCE são um pouco mais complexas. E também tem a questão do requisito de mínimo de 500 kW de demanda contratada. Beleza. Isso, hoje em dia, para o varejista já não precisa, então ele não faz adesão, não precisa dessa conta custódia. A questão do requisito de demanda também não é necessário. Então, o cara que tem 30 kW de demanda, ele consegue migrar. Até o ano passado, não. Exato. E você comentou dessa mudança de atacado, varejo, que hoje a gente tem chamado de atacarejo, né? Isso acho que é algo que está bem frequente dos nossos Feito. nesse último ano. Vai pensando na questão de maximizar o resultado do cliente em si, porque a gente tem muito cliente que às vezes tinha uma demanda de 500, mas não usa. Então a gente coloca ele no varejo e a gente consegue maximizar a economia dele. E também, vendo o nosso lado aqui como empresa, a gente fortalece o nosso varejo. A Entendo. gente fortalece a exponencial. Perfeito. E, Gabriel, traduzindo em números, toda essa percepção que a gente está tendo de, olha, fechamos o ano passado com mais de 1.000 contratos no Economia Exponencial. Esse ano também não está sendo diferente o ritmo de fechamento comercial do varejista, do Economia Exponencial. Para a gente transformar todos aqueles contratos em migrações, para você tornar ele palpável ali para a gente, eu queria ouvir uma certa previsão do que a gente já fez nesse ano de 24 e do que a gente pode esperar como ano, ali, como um todo, onde que a gente pode chegar em total de migrações. Você pode passar um número para a gente ter no radar ali? Certo. Certo. Bom, em relação ao atacarejo que eu comentei com você, ele passa pela nossa equipe de migração também. A gente tem um processo de NCCE para fazer. Te dando um número só para você ter uma ideia, a gente tem já mais de 125 unidades que a gente fez esse processo. Tá. Assim, só para entender, para quem não está mais por dentro desse atacarejo, são os nossos clientes do atacado, eles têm um agente da CCE, e a gente faz o desligamento para o varejo. Tá. Certo? Então, hoje já está dando mais de 125 unidades consumidoras que a gente fez essa transferência. Uhum. É bastante gente. E falando em migração já, só para você ter uma noção de quantas migrações a gente está tendo esse ano, Tá. o ano passado a gente finalizou o ano de 2023 com 407 migrações 107. efetivadas. Tá. Exato, 407. No primeiro semestre agora de 24, a gente teve 550 unidades. Então, já batemos o ano do ano passado, esse número do ano passado. Caramba. E até o final do ano a gente tem mais ou menos umas 1.000 unidades consumidoras para migrar. Então a gente deve terminar o ano de 24 próximo a 2.500 migrações. Mais que triplicou Muito esse forte. número. Então realmente são muitas atividades que a gente está tendo, é muito trabalho que a gente tem. E realmente o triplo de unidades consumidoras é bastante coisa. Eu imagino. Não à toa a equipe está crescendo. Exato. Eu acho que tem que ressaltar muito esse ponto, né? Que são números extraordinários.
São números que no mercado a gente não encontra quando a gente esbarra aí em outros players e conversa sobre o ritmo de migrações. A gente sabe que nós somos pelo menos ali top 3, vamos dizer assim, quando a gente olha aqueles rankings da CCE e tudo mais. A gente costuma figurar ali pelo menos top 10 ali, quando não em novas unidades migradas naquele mês, a gente costuma aparecer top 3 ali, vamos dizer. Então, isso é muito forte para uma comercializadora independente, é um número muito significativo e passa exatamente pela sua área, pela excelência de entrega da sua área ali. E quando a gente está falando da diferença entre atacadista, varejista, a gente está falando de atualização regulatória. A gente está falando da mudança da regra do jogo. Então, quando a gente olha para esse aspecto regulatório e a gente pensa assim, poxa, será que esse ano ainda a gente pode criar alguma expectativa com relação a novidades em normas ou novidades de alguma abertura de mercado, alguma novidade de atividade das distribuidoras que possam facilitar ali a vida da sua área, inclusive, né? Para que torne ainda mais simples a migração. Você acha que pode ter alguma novidade no radar ainda esse ano? Ou está cedo para falar? O que que você acha? Bom, o ano passado a gente teve a consulta pública, se não me Tá, engano, número 28, e ali já mudou bastante coisa. tá, A gente teve realmente alguns processos que foram simplificados nesse caminho. E aí, para esse ano de 24, a gente tem a segunda fase dessa consulta pública, ela ainda está andando, e para ser sincero, acho que esse ano ainda não vejo muito o que mudar. tá. Olhando assim, a parte da CCE, por exemplo, tem que ser aprovado pela ANEEL, tem todo um processo muito burocrático ainda para ser feito. Aí depois de aprovado, aí tem que atualizar a resolução, aí depois disso ainda a CCE ainda tem que atualizar o PDC dela, passar para a ANEEL aprovar. Então, eu vejo um processo muito burocrático da parte da CCE. Tá. Eles prometem realmente muita simplificação, espero que aconteça, porque hoje eles lançaram recentemente um comunicado, uma notícia falando que eles estão preparados para a abertura do mercado a partir de 25. Isso deu uma mexida em todo mundo, né? Eu escutei bastante gente comentando sobre essa notícia aí. Ah, Na minha visão, sinceramente, não estão. Nunca vi essa CCE tão perdida assim como a gente está esse ano. tá. Muita coisa que eles estão errando, que a gente precisa ficar abrindo chamado para arrumar. O sistema, às vezes, acaba dando erro. A distribuidora tem muita dificuldade de mexer também com o sistema. Muito por falta do volume, obviamente. Agora, na parte da distribuidora, é mais assim, relativo de falar. Tá. Obrigatoriamente, não vejo que elas vão mexer em nada esse ano. Mas pode ser que uma outra simplifique por questão própria dela mesmo. Certo. E a gente chegou a ver alguns casos, sendo, por exemplo, a Energisa MS, que decidiu que não ia cobrar a adequação do cliente. Só em alguns casos bem específicos ele vai ter, mas no geral não. Uhum. Mas isso é muito por conta do serviço dela. Às vezes é uma atividade que demanda tanto tempo deles que eles preferem cortar. Entendeu? Acho que é mais eles pensando neles mesmos, na distribuidora, do que no nosso caso. Do que num processo de abertura e Exato. simplificação, né? Não é uma regra que a gente tem. É mais um processo que eles querem simplificar. Então, mas, assim, para esse ano, eu sinceramente não vejo muito como mudar. Uhum. A maioria das distribuidoras simplificaram algumas etapas, outras ainda cobram vistoria, cobram uma adequação um pouco mais complexa ali. Essas eu espero que, com o tempo, simplifiquem. Para a gente é muito melhor. Justo. Mas, sinceramente, não, para 24 não vejo muita diferença, não. Interessante, interessante. E obrigado por compartilhar a sua visão aqui conosco. E agora a gente já está partindo para aquela fase final do nosso bate-papo. E aí é aquele momento que eu sempre pergunto para a liderança, né? Sempre deixo um momento de palavra com a liderança para ela compartilhar um pensamento, uma visão estratégica ou de comportamento, de desenvolvimento pessoal aqui dentro da Vitzler, né? Que essa liderança possa compartilhar um pouquinho da experiência dela e de uma recomendação que ela possa fazer para os colaboradores que estão aí assistindo à nossa Universidade de Vitzler. Então, Gá, queria deixar a palavra com você para dar esse encerramento aí da sua parte. Certo. Bom, você sabe que eu não sou uma pessoa de falar muito, Não. sou uma pessoa mais resumida, mais direta ao ponto. Então, assim, de momento eu vejo como um momento profissional
para mim e para a área de migração é um momento muito interessante, eu acho muito legal. Você comentou do ranking do CCE, a gente está diretamente participando disso, Uhum. junto, claro, com toda a Visser, mas a gente tem uma participação bem direta também nos nossos números de migração. Então, eu fico muito animado com esse momento que a gente está hoje. E, assim, para passar para o pessoal, eu mais queria agradecer a minha equipe de migração e projetos, claro. Sem eles, Sem eles, a gente não chegaria nesses números. sem dúvida. Eu vejo que hoje a gente trabalha com muita seriedade, muita responsabilidade, mas uma coisa que eu gosto de trazer é sempre muita essa leveza que a gente tem. Acho que a gente tem uma equipe hoje muito unida, a gente acaba se interagindo muito bem, e isso é uma coisa que eu, como liderança, como gestor, eu gosto. Acho que a gente tem uma rotina muito pesada no dia a dia, Uhum. então eu gosto de ter um pouco assim, dessa leveza. Como eu falei, sem, claro, perder a seriedade, a gente tem que ter seriedade, essa responsabilidade. A gente entende por que o cliente tem que migrar, tanto da parte do consumidor quanto da nossa, mas eu gosto sempre de trazer um pouco esse ambiente um pouco mais leve para a equipe. E isso eu acho legal tanto para a equipe minha da migração, projetos, mas a nossa interação com as outras áreas também. Uma mensagem assim que eu deixo para todo mundo, né? Se é que eu posso deixar alguma coisa, Por gentileza. mais isso levar um pouco mais leve a nossa rotina. Sim. Bom, só lembrando, não perder assim as nossas responsabilidades, mas levar uma rotina um pouco mais leve. Como eu falei, é muito pesada a nossa rotina. Na migração ali a gente passa o dia cobrando cliente, cobrando distribuidora. Aí a gente abre 1 milhão de chamadas na vidoria, daí a gente liga brigando com a distribuidora, briga com o CCE. Então, cara, se a gente for levar muito ferro e fogo ali, a gente sai, chega no final do dia muito acabado. Sem dúvida. Então, é basicamente isso. É isso, é isso. Gabriel, obrigado pela mensagem, pelo compartilhamento de conhecimento, por estar à frente de um time, de uma área tão competente, tão comprometida, mas que em nenhum momento perde na leveza, perde no tratamento com as outras áreas internas nossas aqui. É algo de muito orgulho para mim, que faço parte ali da área de qualidade, conheço os processos, a clareza com que você enxerga a sua área e todo o time está muito bem alocado, cada um ali no seu lugar de potência, cada um ali no seu lugar de melhor desenvolvimento. Então, para mim aí é um motivo de orgulho poder compartilhar as atividades aqui na Vitzler com um time tão comprometido como o da migração. E eu queria deixar o meu agradecimento a todo mundo que assistiu mais uma Universidade Vitzler aqui com a gente, que esteve presente em mais esse bate-papo. Agradecer ao Gabriel mais uma vez, que nunca é o suficiente, pela disponibilidade de tempo, por estar aqui colocando a sua palavra, o seu pensamento, a forma de enxergar a nossa empresa. E queria convidá-los a todos aí para que semana que vem a gente se encontre novamente em mais uma Universidade Vitzler. E é isso. Uma ótima semana a todos, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.